Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores. Esmaga no like, arrebenta a boca do sapato, você está junto comigo. Antes das notícias de política, eu queria falar de duas notícias que não têm propriamente a ver com política, mas tem a ver com essa loucura da violência gratuita que a gente tem enfrentado no mundo. O mundo está cada vez mais doido, mas sobretudo a política da violência, a política dessa extrema-direita e dessa loucura de armamento ou do que tem que revidar no tapa, aumenta a cada dia. Uma notícia que está tanto no site do G1 quanto no site do UOL diz que o pai esfaqueou o filho em Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, porque simplesmente ele teria negado. Olha lá, é um senhor de 60 anos que negou um pedaço de lasanha para o neto. Aí o filho não achou legal e reclamou com o pai que tinha negado um pedaço de lasanha para o filho. Os dois começaram a bater boca. E o que aconteceu? Que o pai, o senhor, esfaqueou o próprio filho por conta da lasanha. A situação é estranhíssima. Mas isso mostra, não é, o sentido, o teor, o grau de estresse e o grau de intolerância que as pessoas estão hoje. São capazes de destruir por bobagem, são capazes de matar por uma discussão simples. Agora essa discussão política também se alastra. Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje também, tem uma notícia, nos Estados Unidos, um brasileiro que foi morar para os Estados Unidos fugindo da violência brasileira foi morto lá nos Estados Unidos porque estava um homem com seu cachorro e sua esposa passeando e este rapaz que entrega flores elogiou o cachorro. Só que o elogio foi entendido pelo homem como uma coisa muito de atrevimento. Ele acabou xingando o entregador de flores brasileiro, houve uma discussão e simplesmente o americano pegou a arma, disparou e matou o rapaz. O nome dele é Mateus. A mãe disse que ainda não pôde ver o corpo do filho. Eu estou falando dessa notícia hoje, por conta que o detetive estava de férias. Olha isso, as pessoas matando gratuitamente. Gratuitamente. Essa notícia também está no UOL. Por que eu estou falando dessas notícias antes de realmente falar das notícias de hoje? Porque, gente, ontem eu postei um vídeo sobre a situação da intolerância da Igreja Universal, por exemplo, comandando tropas no estado de São Paulo, do caso que aconteceu lá do Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, quando também cooptava aqueles seguranças para ele, os guardiões do Crivella. A coisa não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também está acontecendo a mesma movimentação maluca de arma, de intolerância, de briga, sabe? Eu estou numa cidade chamada Parintins e eu vou mostrar a partir de amanhã os bastidores aqui do maior festival folclórico do Brasil, talvez o maior festival folclórico do mundo, e também entrevistar as pessoas, né, na rua. E aqui eu estava andando numa rua e eu vi uma bandeira do Brasil, hasteada assim. Não é jogo do Brasil, normalmente o brasileiro não costuma ter essas bandeirinhas, não é na fachada da casa, a não ser que seja bolsonarista, para mostrar que é o patriota. E aí, na bandeira, estava a bandeira, aí quando eu passei pelo portão, estava lá um slogan, sabe, uma foto colocada lá de arma, uma arma atirando em alguém que estava no meio da rua. É uma coisa absurda, não é, que nós vimos no Brasil isso tudo. Estou falando isso porque, Equias, para introduzir a notícia, sim. Porque hoje o Jorge Naime, que era o subcomandante da PM em Brasília, deu o depoimento dele na CPMI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. E houve até um bate-boca entre os senadores, entre os parlamentares que estavam ali, mas sobretudo na fala do comandante, né, que disse o seguinte, do coronel. Ele falou assim, eu estou meio confuso com a sua pergunta, se tratando da pergunta da Elisane Gama, que diz o seguinte: quando foi que o senhor recebeu ordens para agir?
Ele disse que ficou confuso, não sabe, e também falou que não sabe por que está preso há 5 meses. Eu não sei porque eu estou preso, eu estava de férias e tal. Então, falou um monte de coisa, mas não explicou por que a corporação, por que a polícia militar não agiu. A verdade, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, a senadora Elisiane Gama disse que o coronel estava tentando criar uma cortina de fumaça, porque ele disse em respostas aos bolsonaristas que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, informou a eles no mesmo dia 8, às 10 da manhã, que haveria uma invasão, que haveria algo assim maior. Ele disse que a ABIN teria ali informado eles. Mas por que não agiram? Porque foi o governo federal que não quis? Foi o Lula que quis deixar o pessoal solto? Foi o Flávio Dino que disse, então quebra tudo mesmo? Não. Essa daí é uma justificativa, é uma narrativa que eles criaram para tentar burlar, para tentar encobrir e cegar as pessoas de uma coisa simples. O que aconteceu no dia 8? Ora essa, ali policiais bolsonaristas, comandantes bolsonaristas, general, inclusive, do exército bolsonarista, coronéis do exército bolsonaristas, impediram qualquer atitude enérgica contra os golpistas. A verdade é uma só. Quem iniciou com essa bagunça? O Jair Bolsonaro. Quem incentivou esses camaradas a ir para a rua? Jair Bolsonaro. Não aceitou o resultado das urnas, xingava o presidente Lula o tempo todo, xingava o ministro do Supremo Tribunal Federal, colocou na mente de todo mundo que a eleição não prestava, que não deveriam aceitar o resultado caso ele perdesse, só se ele ganhasse as urnas eram verdadeiras, se ele perdesse não era. Era aquela coisa toda, criou-se um tumulto. E os próprios deputados que hoje pagam de interrogadores e delegados dentro da CPI são os próprios bandidos. Bandido perguntando para o camarada lá qual foi o resultado, por que não fez isso. Eles mesmos incentivaram. Agora, os criminosos pagando de investigadores, não dá. A gente precisa ser enérgico nessa situação. O que houve foi uma tentativa de golpe contra o presidente Lula eleito, porque essa tentativa de golpe começou lá na diplomação de Lula, queria impedir a diplomação de Lula. Houve um atentado, quiseram explodir o aeroporto de Brasília, matando milhares de pessoas. Ou seja, isso aí é o quê? Aí vai dizer que qual o problema? Aí o camarada vai tentar criar outro assunto. A ABIN fala, ora, se a ABIN diz, por que vocês não agiram? Porque ali toda a responsabilidade da segurança no Distrito Federal é da Polícia Militar. É da Polícia Militar, não é do Exército, não é da Aeronáutica, não é de ninguém. Quem comanda a segurança nas cidades é a Polícia Militar. E a Polícia Militar foi deixada acéfala. Um comandante que disse, eu estava de férias, tirou férias no dia anterior. O outro, secretário da Justiça, viajou 2 dias antes da confusão. O outro disse que não tinha sido avisado. O governador falou que o secretário dele disse que estava tudo ok. Ora, que merda é essa? Então vão culpar quem? Vão culpar o presidente Lula? Vão culpar o ministro Flávio Dino? É deles essa situação? Não. O ministro Flávio Dino coordena a justiça, mas não coordena a polícia militar do Distrito Federal em nenhum lugar. São os governadores que coordenam. Então essa situação de violência que a gente viu é uma situação colocada pela mente dia e noite pelo bolsonarismo. O bolsonarismo que falava em arma, o bolsonarismo que falava em colocar uma ditadura, que evocava o exército, que chamou o exército de bandido quando o golpe não deu certo. Aí vem com essa coisa de lambigóia, ficar falando lá, ai, mas eu não sabia, ai, mas eu não sei, porra. Essa situação tinha que ser assim, tão confusa. Aliás, ele disse, eu estou confuso. Elisiane Gama disse, não, o senhor não está confuso. O senhor está tentando criar uma cortina de fumaça agora, tentando criar situação que não dá para a gente aguentar. Eu acho que a Polícia Federal, ela precisa avançar nas investigações. A CPMI é muito mais um circo montado ali para criar narrativas e dar voz aos doidos, dar voz aos malucos, dar voz aos autoritários.
pessoas que estavam ali convocando as pessoas para atos golpistas, pagando de delegado, perguntando, mas por que você não fez isso? Mas ele mesmo, o calhorda, o pilantra, estava lá dizendo para a pessoa ir para a rua, para não aceitar o comunismo, para não aceitar as eleições, que o Alexandre de Moraes tinha roubado. Ora essa. Aí pagando de doido, eu acho assim que é muita cara de pau de uma CPMI dessa ainda existir. Sem sacanagem. Fica uma coisa chata, porque um tempo desse nós tivemos uma CPI para tratar da questão da Covid. Uma CPI que mostrou as atrocidades do governo Bolsonaro. E eu estou achando que esses parlamentares, o governo Lula tem que botar para cima mesmo. Cadê as informações da CPI? Cadê a denúncia da CPI da Covid na PGR? Ninguém faz nada. O procurador Augusto Aras está calado. Esse homem está solto ainda. O Bolsonaro está pagando de coitadinho agora. Não, esse camarada tem que ser preso por todos os crimes que fez. A CPI mostrou quem ele é. Aliás, só para a gente lembrar, amanhã o Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento contra Jair Bolsonaro, que pede a inelegibilidade dele. O Jair Bolsonaro tem muitos crimes pela costa e a pergunta que não quer calar é: ele vai ser condenado por quantos votos? Porque ele está ali insistindo em 2 ministros do Supremo mais chegados a ele que votem ou que suspendam essa votação desse julgamento, fazendo pedido de vista. Vamos ver. E olha o que o Bolsonaro foi capaz de falar. Ele disse o seguinte sobre o julgamento dele no TSE. Ele disse: eu quero mais uma chance. Aí ele falou assim: tem gente mais competente do que eu, mas sem o conhecimento nacional que eu tenho. Eu vou repetir para vocês não acharem que eu estou de brincadeira aí. Ele disse, na voz do Bolsonaro: tem gente mais competente aí do que eu. Agora, sem o conhecimento nacional que eu tenho. Sem o conhecimento nacional que eu tenho. Eu pergunto, que conhecimento nacional que esse égua adquiriu? Que conhecimento nacional? Conhecimento de como propagar uma pandemia, uma doença, o mais rápido possível, viajando nos territórios sem máscara e apertando a mão de todo mundo, esfregando no nariz com aquela coisa imunda dele? É isso? Entende de Brasil? Tem conhecimento nacional do que esse homem está falando? Esse homem só falou bobagem. Esse homem é um calhorda. Esse homem não sabe aquele hipócrita? O Bolsonaro é um hipócrita, é um paspalho, é simplesmente um fantoche na mão do Lira e etc. Aliás, o caso do Lira ainda vai feder mesmo, porque ainda hoje a Polícia Federal, fazendo essas investigações, está chegando cada vez mais perto dele. O Lira está louquinho, porque com o Bolsonaro ele podia negociar de pilantra para pilantra. Agora, essa situação a gente precisa acompanhar a cada dia. O Bolsonaro foi capaz de dizer que não errei nenhuma, não erro nunca. E agora vem com essa palhaçada. Tem gente mais competente, ao menos admite que é um incompetente, mas diz que sem o conhecimento nacional. Conhecimento nacional do quê, égua? Não é possível que esse camarada ache que ele é uma pessoa assim viajada, que ele conhece os territórios, o norte, nordeste, o sul, o sudeste. Esse camarada, ele ficava no Rio de Janeiro, ia para Brasília, de Brasília para o Rio de Janeiro. Esse camarada só conhece, sabe, os próprios filhos e a própria lambança que fez. Não tem conhecimento nenhum. Aliás, confundia até, sabe, Nordeste, como se fosse o Nordeste fosse um estado e a capital fosse a Paraíba. Esse camarada aí que diz que tem conhecimento nacional é um imprestável, simplesmente imprestável. E amanhã o julgamento retoma, o ministro Benedito Gonçalves está pedindo a inelegibilidade dele, o Ministério Público também pede a mesma coisa e vamos ver o que acontece amanhã, minha gente. Eu quero agradecer todo mundo pela participação e olha, se você puder ajudar o Critica Brasil, ajude pelo Pix 6198304-6113. Eu vou repetir o Pix 6198304-6113. Você pode participar tanto enviando o Pix, com ajuda ou comentário, também compartilhando os vídeos e se inscrevendo no canal. É muito importante
a sua participação aqui. Eu estou viajando, mas sempre antenado. E a partir de amanhã eu vou fazer também umas lives. A partir de amanhã eu e a Natália Hollywood, a Natália Santarém, vai estar junto comigo entrevistando as pessoas no Festival Folclórico de Parintins. Grande abraço, se inscreva no canal. Tchau, pessoal. Fica com Deus.